Olá pessoal, agora chegou a hora da gente botar a mão na massa, da gente implementar o Cavezinhos Mais Próximos e o Naive Bayes. Então eu compartilhei com vocês um notebook que roda no Google Colab, que contém todo o código que a gente vai explorar, que a gente vai analisar aqui agora. Bom, vamos passar para o código. Então, este aqui é a nossa notebook do Google Colab. E eu começo aqui logo no início fazendo a importação das 3 bibliotecas que a gente vai utilizar. A NumPy, a Pandas e a Matplotlib, ou PyPlot, para trabalhar com gráficos. Até que a gente nem utiliza gráficos aqui, mas essas 3 bibliotecas, elas são uma importação padrão. A gente sempre vai utilizar essas 3 bibliotecas aqui na nossa disciplina. Então você já pode deixar as 3 importadas sempre quando for trabalhar com esses códigos. Bom, a primeira base que a gente vai trabalhar vai ser a base do Titanic. Então, o que é a base do Titanic? A base de dados do Titanic, ela é um banco de dados bem simples, né? Contém 5 atributos, que é o nome, a classe, idade, sexo e uma flagzinha, né? Se sobreviveu, com sim ou não. E ela tem 1.303 instâncias. Cada instância, gente, representa uma pessoa, um tripulante ou um passageiro do RMS Titanic, que naufragou em 1912. Então, o que a gente quer fazer? Com esses dados, com essa base de dados, eu quero prever se inferir, né, prever se uma pessoa sobreviveu ou não ao naufrágio. Então, o meu atributo alvo, o meu Y, é o atributo sobreviveu. E eu vou utilizar como atributos descritivos a classe, a idade e o sexo. Então, esse nosso problema que a gente vai trabalhar aqui agora é um problema de classificação, ok? Aqui embaixo eu vou importar os dados diretamente deste link. Esse link aqui é uma base de dados, essa base de dados do Titanic, só que alguns pré-processamentos que eu já fiz nela, inclusive traduzindo ela para português, a base original está em inglês, só para poder facilitar. Então eu deixei no site esse dataset já preparado para vocês baixarem e poderem trabalhar com mais facilidade. Bom, então nesse link aqui eu faço a importação dos dados, ok? Ele vai carregar chama o pandas, a função readCSV, né? Que vai ler os dados, o CSV, e criar esse data frame que eu estou chamando de DF aqui. Aqui com a função head eu mando mostrar as 5 primeiras instâncias do meu banco de dados. Aqui vocês podem ver que tem um nome, que tem a classe do passageiro, o nome do passageiro, classe do passageiro, a idade, o sexo e se ele sobreviveu ou não. Aqui a gente utiliza a função len. A função len, gente, ela vem de length, ou seja, tamanho, ok? Então, toda vez que você passa uma lista ou uma array para o len, ele vai te devolver o tamanho daquele array. E aí, no data frame, eu tenho o índice do data frame. Então, uma maneira simples e rápida de pegar a quantidade de linhas que tem nesse data frame aqui, é olhar o tamanho, ou seja, a função len, do índice. Então, ele vai retornar o número de linhas que tem no meu data frame, que são 1.313 linhas. Ok? Bom, eu tenho um problema aqui com a idade. A idade é um atributo numérico, né? Ele tem inúmeros valores diferentes. Para poder facilitar ainda mais o trabalho aqui com esse banco de dados, eu vou pegar, olha, todos esses valores de data. Você está vendo que tem muitos valores distintos de idade, perdão. E eu quero mapear esses valores distintos em uma classe. Vão ser uma dessas 5 classes aqui. Criança, que vai ser se a idade for de 0 a 10. De 11 a 18, jovem. De 19 a 50, adulto. Mais 50, idoso. Bom,
eu vou criar uma função, criei uma função. Essa função ela recebe a idade. E se a idade ela não for um número, né, ou se ele estiver nulo, nesse caso aqui, NaN significa not a number. Significa que aquele valor estava nulo ou é um valor desconhecido. Então, se a idade for um valor nulo, eu vou retornar que a idade é não conhecida. Se a idade for maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10, eu vou retornar que é uma criança. Ou se a idade for maior ou igual a idade for maior ou igual a 11 e menor ou igual a 18, eu vou retornar jovem. Se a idade for maior ou igual a 19 ou menor ou igual a 50, eu vou retornar adulto. O que a opção que restou aqui são os idosos maiores do que 50 anos. Então eu posso até fazer um pequeno teste. Um pequeno teste aqui embaixo com, por exemplo, 0.1. Aliás, 0.1. Ele vai me retornar uma classificação criança. Se a pessoa tiver 9 anos, ainda é criança, mas se ela tiver 12.13, 12,13, ela vai ser um jovem. Se ela tiver 24, adulto. Então, nossa função está funcionando perfeitamente. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou passar essa função por todos os valores de idade. Então, se eu pegar aqui, como é que é a forma mais simples de fazer isso? dfix é o meu data frame. Vou pegar o campo idade. Caramba. Deixa eu executar isso aqui de novo. Aquele banco de dados ali já está pré-processado. Ok. Se eu pegar aqui idade, certo? E pegar values, eu vou retornar, vai me retornar todos os valores possíveis de idade. É um array com todas as idades possíveis. Ok? Só que agora eu não quero mais essas idades. Eu quero transformar esse array das idades em um array de faixas etárias. Então, eu vou fazer o seguinte. Para cada K nesses valores de idade, certo? Para cada K nesses valores de idade, eu vou chamar a função faixa etária. E vou passar o K como parâmetro, que K é a idade. Então, olha só. O meu array de idades, ele vai virar um array de faixas etárias. Tá aqui. Ok? Então, eu transformei. Eu criei, a partir da lista de valores das idades, que está lá no meu data frame, atributo idade, a lista de valores. E eu fiz um for passando por todos esses valores, e para cada valor K desses valores, eu chamei a minha função faixa etária. Isso aqui é interessante porque agora, quando eu quero criar uma nova coluna no meu data frame, basta eu colocar o data frame aqui, entre parâmetros, o nome da nova coluna. Só que você tem que prestar atenção a uma coisa. Esta coluna aqui, ela tem que ter a mesma quantidade de valores que todas as outras colunas têm. Então, eu pego aquela linha, aquele código que eu acabei de criar, que eu faço a compreensão de lista, que eu já passei lá para vocês, a compreensão de lista. Faço um for aqui dentro, para cada valor de idade, eu vou chamar faixa etária. Então, ele vai gerar um array, uma lista com o mesmo número de valores de idade, só que ao invés da idade, eu vou ter a faixa etária. Aí eu crio a nova coluna faixa etária. Olha só, aqui no meu head agora, além da idade, eu tenho a faixa etária. Então, eu acabei de criar uma nova coluna no meu data frame. Nesse ponto aqui, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma coisa.
Não é muito legal a gente ter um data frame cheio de coisa na memória, porque, enfim, ele está ocupando memória, né? E a memória lá do Google Colab é limitada, então eu não posso ficar gastando memória à toa. O ideal é a gente pegar do data frame e deixar no data frame só as colunas que a gente vai utilizar. Nesse caso ali no meu data frame tem um bocado de coluna que não serve para nada. Por exemplo, o que o nome do passageiro vai me ajudar a adivinhar, a inferir se ele sobreviveu ou não? Nada. O nome do passageiro não ajuda em nada no problema de inferência, ok? Então eu posso remover o nome disso aí, esquecer que esse nome existe, porque ele não me ajuda, ele não me serve para nada. Por outro lado, eu tenho o atributo idade, que eu já transformei em faixa etária. Então, eu não vou utilizar o atributo idade porque eu quero utilizar o faixa etária. Então, eu posso retirar também o atributo idade e deixar só faixa etária. Então, isso aí vai dar uma simplificada no nosso data frame e vai economizar memória. Olha só, eu tenho o nome que eu não vou utilizar e idade que eu vou utilizar. Então, eu posso fazer aqui agora uma seleção de atributos. Então, eu vou excluir o nome e a idade e vou deixar só classe, sexo, faixa etária e sobreviveu. Como é que eu sobrescrevo? Olha, eu vou sobrescrever aqui, vou pegar o def. Quando eu pego um data frame, tá aqui o meu data frame, e eu pego um nome aqui, por exemplo, classe, ele vai selecionar só aquele atributo e os valores daquele atributo. Se eu quiser, ele vai criar um novo data frame, vai retornar um novo data frame, né? Vai filtrar esse data frame por esse atributo. Mas se eu quiser mais de um atributo ao mesmo tempo, eu tenho que colocar aqui a lista dos atributos. Então eu tenho que colocar aqui um colchete aqui dentro. Posso criar essa lista aqui fora, por exemplo. Lista atributos. Eu posso colocar aqui, por exemplo, eu quero idade e sexo. E posso passar essa lista aqui para o meu data frame. Lista atributos. Aí ele vai fazer esse filtro. Ele vai criar um novo data frame só com as colunas que eu pedi. Certo? Então é exatamente isso que eu estou fazendo aqui embaixo. Eu estou passando a lista aqui, propriamente dita, aqui dentro mesmo. E eu estou falando que eu quero um novo data frame, ok? Só que só com os atributos classe, sexo, faixa etária e sobreviveu. Então ele vai fazer essa lista, vai retornar só esses 4 atributos e eu vou sobrescrever o data frame antigo, que tinha todos os outros atributos, por esse novo que só tem esses 4 aqui. Então eu executei. Quando eu olhar agora, o meu data frame original, ele só vai ter os 4 atributos que eu selecionei. Então, essa aqui é uma forma bem simples da gente fazer uma seleção por colunas do meu data frame. Eu passo a lista de colunas que eu quero. Aí ele vai pegar todos os valores, mas só dessas colunas, ok? Uma outra forma de filtrar, quando eu quero só uma instância específica. Então eu utilizo o lock. Lock é para localizar mesmo, a localização. Então eu passo aqui um dos valores dos índices. Qual que é o índice daquele elemento no meu data frame? Então se eu quiser, por exemplo, a instância cujo índice é 56, ele vai me retornar aqui todos os valores, ó. A classe, o sexo, a faixa etária e se sobreviveu ou não no meu data frame. A próxima coisa que eu vou fazer aqui agora, gente, era uma coisa que eu pretendia explicar, que eu vou explicar melhor na próxima aula. Mas agora eu vou fazer um sobrevoo aqui na teoria relacionada com isso. Quando a gente vai trabalhar com modelos de inteligência computacional, a gente sempre pega os dados que a gente tem e divide em dois subconjuntos. Um conjunto um pouco maior, e assim, a literatura costuma trabalhar bastante com 70% dos dados. Então, o que é esse 70%? 70% dos meus dados originais, eles vão ser utilizados como treino, dados de treino.
E os 30% restantes, eles são dados que eu só vou utilizar para teste, lá no final. Depois que o modelo estiver pronto, eu só vou testar. Por que isso? Isso existe pelo seguinte. Na vida real, no mundo real, a gente tem um conjunto de dados, uma amostra. Lembra lá da primeira aula? Aí eu tenho o processo gerador dos dados. Eu não tenho acesso a esse processo gerador dos dados. Eu tenho uma amostra de dados que foi feita em cima desse processo, que são os dados que eu tenho. Ok? Então, esses dados, eles são uma representação daquele processo do mundo real, mas eles não são o processo do mundo real. Então, os dados que eu tenho são limitados e eu preciso aprender em cima desses dados, lembrando que quando o meu modelo for para a produção, ele estiver rodando lá na empresa, vão ser apresentados para esse modelo dados que ele não viu durante o processo de treinamento. São dados novos, diferentes daquilo que ele já tinha visto. E aí eu preciso saber como que esse meu modelo ele vai se comportar quando forem apresentados para ele dados que ele não viu durante o processo de treinamento. E o que eu quero avaliar com isso? Eu quero avaliar a robustez do modelo. O quão robusto ele é para dados que ele nunca viu antes. Ok? Então, para isso, a gente separa um conjunto de treino, que são os dados que ele vai ver durante o treinamento, e ele tem que aprender com esses dados e saber fazer inferência com os dados que ele nunca viu, que é o meu conjunto de teste, com os dados que ele nunca viu, usando só o que ele sabe do conjunto de treinamento. Então, a gente precisa ter um conjunto de treino, que é o conhecimento que aquele modelo tem durante o seu treinamento, né? O conhecimento, todo o conhecimento que ele tem sobre o problema está naqueles dados de treino. E os dados de teste, eles são exclusivamente para poder avaliar o quão bem esse modelo é capaz de generalizar o meu problema. Então, voltando aqui para os dados, vocês vão ver que eu faço uma divisão aqui, pego o tamanho total, o número total de registros do meu data frame, que é o index, né? Já expliquei lá no início. E eu vou multiplicar esse total por 7, ou por 0,7. Então, o que isso quer dizer? Eu estou pegando 70, de 0 até 70% dos dados, de 0 até 70% dos dados, vai ser o meu conjunto de treino. E de 71% até o final vai ser o meu conjunto de teste. Então, quando a gente olha aqui, você vai ver que o meu conjunto de treino, ele tem as instâncias de 0 até 919. E o meu conjunto de teste.index, ele vai ter as instâncias de 919 até 1313. Ok? Poderia até fazer diferente aqui, colocar mais um aqui para não sobrepor. Aqui. De 0 até 919, 920 até 1313. Então, agora eu tenho um conjunto de treino com 919 instâncias e as pouco mais de 300 e poucas instâncias que ficaram são o meu conjunto de teste. Agora, vamos relembrar de outra coisa que a gente viu lá na última aula, que é a forma de avaliar modelos de classificação. Então, a gente falou sobre a matriz de confusão. A matriz de confusão, ela é formada pelos verdadeiros positivos, a quantidade de verdadeiros positivos, né? De falsos positivos, de verdadeiros negativos e de falsos negativos. E com essa matriz aqui, eu vou calcular a métrica de acurácia, que é um valor entre 0 e 1. 0 é quando a acurácia ele errou tudo. E 1 é quando ele acertou tudo. Ok? Então, a minha matriz de confusão é muito simples. Eu vou passar a lista dos valores esperados, ou seja, dos valores reais. E aí fica claro por que a gente tem que ter um conjunto de teste, né? No conjunto de teste, que eu vou testar os meus modelos, eu vou passar os atributos descritivos que estão no conjunto de teste para o meu modelo, para ele tentar fazer a estimativa do valor correto. Só que eu sei o valor correto daquele conjunto de testes. Eu não vou
Eu vou comparar daquele conjunto de testes o valor correto que eu já tenho lá com o valor que foi estimado com o algoritmo. E eu vou comparar esses dois valores para tentar saber o quão bem esse algoritmo ele está classificando. Então, aqui, lembrando que nos meus atributos, no meu atributo de classificação lá, eu só tenho dois valores possíveis, 0 e 1. Ou seja, é a classe e não é a classe. Nesse caso aqui, para a gente sobreviveu ou não sobreviveu. Então, no Python, automaticamente, todo valor 0, ele é convertido para o falso, valor lógico falso. E o 1, ele pode ser convertido para o valor lógico verdadeiro. Então é fácil fazer esses cálculos aqui da matriz de confusão. Então veja bem, eu inicializo n aqui, gente, é o número total de valores esperados. Eu nem estou utilizando esse n, vou tirar ele daqui. Ok? Então eu inicializo o meu TP, o meu FP, o meu TN, o meu FN, todos com valores zero. Ok? Posso inicializar todo mundo na mesma linha aqui, ó. Ok? Essa função zip ela é bem legal. Então, eu sei que o número de valores esperados, a lista de valores esperados e a lista de valores estimados, os dois têm que ter o mesmo tamanho. Então, essa função zip, o que a função zip faz? A função zip, ela junta. Então, ela é a mesma coisa de um zíper. A função zip, ela tem exatamente essa conectativa de um zíper. Então, eu tenho uma lista do lado de cá e uma lista do lado de cá. A zip, ela vai juntando par a par os pares de cada lista, que estão na mesma posição de cada lista, e ele vai fazendo, juntando os dois parezinhos. Então, cada elemento que é gerado ali, ele é uma tupla com dois elementos. Um que veio de cada uma das listas. Então, quando eu chamo zip, eu estou fazendo uma mesclagem dessas duas listas, juntando. E cada elemento, ele vai gerar uma nova lista. Onde cada elemento dessa lista tem dois elementos, um que veio de cada lista. Ok? Então, ele vai fazendo os casaizinhos, os parezinhos. Então, voltando aqui para o meu zip, olha só. Ele vai, cada par aqui, lembrando que cada par tem um elemento do esperado e um elemento do estimado. Então, o elemento 0 é o valor esperado e o elemento 1 é o valor estimado. Se os dois forem positivos, ou seja, se os dois forem igual a 1, então eu somo 1 nos verdadeiros positivos. Se o valor esperado é positivo, mas o valor estimado não é positivo, aí eu tenho um falso negativo. Ok? Se o valor esperado é negativo e o meu valor estimado também é negativo, aí eu tenho um verdadeiro positivo. E se o meu valor esperado não é positivo, ou seja, ele é negativo, e o meu valor estimado ele é positivo, aí eu tenho um falso positivo. O que eu vou retornar? Vou retornar um array com esses 4 valores, com os verdadeiros positivos, os falsos positivos, o número de verdadeiros negativos e de falsos negativos. E aí, eu vou criar a função de acurácia, que passa a lista de valores esperados, a lista de valores estimados. Ele vai calcular o número de valores que tem nessa lista, vai gerar a matriz de confusão para todos eles, que vai retornar todos aqueles 4 valores lá. E aí eu vou fazer o cálculo, que é a soma dos verdadeiros positivos e dos verdadeiros negativos, dividido pelo resto. Então vamos fazer um teste aqui. Vamos supor que eu tenho uma lista de valores esperados aqui, ó. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então todos os meus valores esperados são 0. E eu vou colocar que os meus valores estimados também forem todos zeros. O resultado tem que ser igual a 1, significa 100% de acerto. Mas vamos supor aqui que eu tenho nos meus valores, vou até colocar isso aqui, ó, esperados, os valores esperados, para ficar mais claro. Opa! Os meus valores esperados, 0. E aqui embaixo os meus valores estimados.
zero também. Então eu tenho aqui os valores esperados e os valores estimados. Ok? Aqui tem que dar 100%. Mas se os meus valores estimados eu tiver uma diferençazinha aqui, 1, aí eu vou dizer que o meu classificador que gerou esses valores estimados aqui, ele tem uma taxa de acerto de 75%. Se eu colocar mais um aqui, eu vou dizer que ele tem uma taxa de acerto de 50%. Então, dos 4 valores que tinha, ele acertou 2 e errou 2. Então, essa é o meu cálculo de acurácia, que é feito em cima dos verdadeiros positivos, dos verdadeiros negativos e do total de valores da lista. Lembrando que esse N aqui é a mesma coisa de somar o TP, o FP, o TN e o FN. Ok? Bom, pessoal, agora nós vamos começar a implementar o algoritmo de K vizinhos mais próximos. Vamos ao código. O que é o algoritmo de K vizinhos mais próximos? A primeira coisa que eu preciso no algoritmo de K vizinhos mais próximos é a função de distância, né? Que é aquela função que pega 2 vetores, né? 2 instâncias de dados e me devolve um número que não é um número natural, é um número real positivo, né? Esse número real positivo é um número real positivo que ou seja, ele é de 0 até infinito. Então, se esse valor for 0, significa que as duas instâncias aqui elas são iguais. E se ele for qualquer coisa diferente de 0, significa que elas são diferentes. Quanto maior, mais diferentes elas são. No nosso caso aqui, a gente está trabalhando com atributos categóricos. E no nosso caso, os atributos categóricos eles só podem ter valores 0 e 1. E aí, a gente vai utilizar como métrica de distância a famosa distância de Hamming, né? E a distância de Hamming, ela vai comparar. Então, se eu tenho N valores lá, se eu tenho um vetor, se o A e o B, eles são vetores com N valores, né, de zeros e uns, o que é a distância de Hamming? Ela vai somar quando os valores forem diferentes, né? Ou seja, essa função, esse izinho aqui, é também chamada função indicadora, ó. Onde I é a função indicadora. É a função indicadora. Onde esse I aqui é a função indicadora. O que é? Eu passo uma expressão para ela, por exemplo, o A diferente de B, na posição I. E I está variando de 0 até N, né? O número de elementos lá do vetor. Então, olha só. Se essa expressão for verdadeira, eu vou retornar 1. Se ela for falsa, eu vou retornar 0. Então, o que eu estou querendo ver assim? O que eu quero comparar? Sempre quando em algum desses vetores tiver uma posição que for diferente um do outro, ele vai somar 1. Então, a distância de Hamming é o número a explicação mais simples para a distância de Hamming se eu tenho um vetor com n posições, a distância de Hamming é o número de posições desse vetor que é diferente do outro vetor. Então, quando eu vou comparar 2 vetores, ele vai ver quantas posições desses 2 vetores que são diferentes entre si. As posições iguais ele não conta, só a quantidade de posições diferentes. Então, essa é a distância de Hamming. É muito simples. Então, o que eu vou fazer aqui? No nosso caso, ele vai dar um valor inteiro, né? Se os 2 vetores forem exatamente iguais, a distância de Hamming é 0. Se eles tiverem uma posição diferente, a distância é 1. Se eles tiverem 2 posições diferentes, a distância é 2 e por aí vai. Para facilitar aqui, eu vou pegar o tamanho do vetor, né? O n, o número de posições desse vetor, e dividir. Então, a nossa distância de Hamming aqui, ela é normalizada. Ela sempre vai estar entre 0, exatamente iguais, e 1, completamente diferentes. Então, o valor da distância de Hamming 1 aqui para a gente é quando todos os valores do vetor são diferentes entre si. Todas as posições são diferentes entre si. Então, a distância vai ser igual a 1.
Quando todas as posições são iguais, a distância vai ser igual a zero, falando que os dois vetores são exatamente iguais. Então, essa distância de Hamming ela é muito interessante para a gente poder, comparar dois vetores, ou no nosso caso aqui, dois dicionários, que são categóricos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai receber dois dicionários, ok? A e B. Eles têm que ter as mesmas chaves, os dois dicionários. Por que eu estou utilizando dicionário, gente, e não vetor? É porque cada linha lá do meu data frame é um dicionário, onde você tem o nome do atributo, né, a chave do dicionário, e o valor do atributo é o valor, enfim, da linha lá. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar a lista de chaves, né? E lembrando que os dois têm que ter exatamente as mesmas chaves do dicionário. E aí, isso aqui é exatamente isso aqui. O que eu estou fazendo? Se, para cada uma das chaves lá, que eu vou chamar de K aqui, eu vou pegar aquele campo no dicionário A e o mesmo campo no dicionário B. Se eles forem diferentes, ok? Se eles forem diferentes, o resultado disso aqui vai ser um verdadeiro ou o número 1. Se eles forem iguais, o resultado vai ser um falso ou o número 0. Depois vai ter uma lista de verdadeiros e falsos aqui e eu vou somar. E aí, quando eu mandar somar, os verdadeiros vão virar 1 e os falsos vão virar 0. Então, o que ele fez? Ele me retornou esse número aqui. Depois eu pego essa distância de Hamming aqui e divido pelo tamanho, o número de chaves, né, que é o tamanho do vetor. Então, olha só. Vou testar essa função aqui. Eu tenho um vetor que tem eu tenho um dicionário com as chaves A, B, C. Ok? Então, o meu primeiro vai ter A1, B0, C1. Então, eu vou colocar aqui para eles serem iguais. A1, B0, C1. Então, a distância de Hamming aqui tem que ser 0, porque os dois dicionários, eles são iguais. 0. Então, eu vou fazer uma diferença aqui no C. Vou colocar 0 aqui, ó. A distância tem que ser, ou seja, eles são 30% diferentes. Ok? Eles têm de 3 posições, uma está diferente. E se eu mudar a segunda aqui? Aí eles passam a ser 66% diferentes. Ok? Então, de 3 posições, 2 estão diferentes. E se esse aqui for 0, ele vai ser 100% diferente. Opa, é o de cima. 100% diferente, tá aqui. Beleza? Então, eu vou fazer a mesma distância de Hamming, só que agora eu vou mandar imprimir lá do meu data frame. Eu vou pegar a primeira instância, que é o primeiro passageiro. Vou pegar a segunda instância, que é o segundo passageiro, e vou chamar essa função aqui, passando essas duas instâncias, para comparar as duas. Vamos lá? A primeira instância é uma pessoa da primeira classe, sexo feminino, uma criança que não sobreviveu. A segundo passageiro é uma pessoa da primeira classe, sexo masculino, um adulto e que também não sobreviveu. Então, quando eu comparo, utilizando a distância de Hamming, essas duas instâncias, eu vou dizer que elas são 50% parecidas. O que elas têm de igual? As duas não sobreviveram e as duas são da primeira classe. Ok? Bom, esta foi a nossa função de distância, a função que eu vou utilizar para comparar duas instâncias, saber o quão parecidas elas são. 0, elas são idênticas, 1, elas são completamente diferentes. Agora vamos na função de mesclagem. Bom, vamos lá. A função de mesclagem, ela tem como objetivo, a partir de uma rede de resultados lá de Y, eu tenho que gerar um resultado só. No nosso caso aqui, a minha função vai ser a mais frequente. Eu vou ter um array com várias classes lá, se a pessoa sobreviveu ou não. Eu quero saber qual dos dois que é mais frequente, se a pessoa sobreviveu ou se a pessoa não sobreviveu.
Então, o que que essa a minha função aqui faz? Eu chamo lá um counter, que vem do pacote collections, ok? Quando eu passo um array para o counter, ele vai gerar um dicionário para mim com a frequência de cada uma das classes. Ó, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Counter. Então, eu vou passar aqui para ele uma array de zeros e uns. 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Ok? O que ele vai mostrar? Ele vai falar que o 0 apareceu 3 vezes. Opa, tem um 10 aqui que eu nem tinha visto. Tem um 0. Ó, vamos lá. O 0 apareceu 4 vezes e o 1 apareceu 3 vezes. Isso aqui que foi o meu contador. Então, ele só gera essas frequências aqui. Agora, olha só, eu vou chamar a função max. Beleza? Mas como é que eu acho o máximo de um dicionário? Né? Isso aqui é um dicionário, tá vendo a chavezinha aqui? Isso aqui é a chave, valor, chave, valor. Como é que eu acho o máximo de um dicionário? Eu quero, e o mais interessante, eu quero achar o máximo pelo valor. Eu quero achar a chave que tem o maior valor associado. Então, eu chamo a função máximo e ela tem um parâmetro chamado key, ou chave, que é como que eu vou pegar aquele dicionário, o que eu vou pegar daquele dicionário para poder fazer a comparação. No caso, eu tenho a função get. O que é o get? O get ele é um método utilizado para você pegar um valor dado que você saiba a chave. Então, quando eu passo aqui o vetor... o vetor não, o dicionário de frequências, que tem esse formato aqui, a chave é o elemento e o valor, a quantidade de vezes que o elemento repetiu. Então, quando eu passo esse dicionário aqui para a função máximo, eu estou especificando aqui em key, ou seja, a chave, que ele vai pegar, utilizando a função get, o valor para poder comparar e chegar ao valor, ao maior elemento. Então, o frequências.get ele é utilizado para extrair os valores de cada elemento do dicionário, sendo que o frequências aqui depois ele vai me retornar a chave que possui o maior valor. Então, quando eu executo aqui mais frequente, ele vai passar aqui, ó, 01, 01, 01, 01, 01. Nem sei qual deles é o mais frequente, mas quando eu executo aqui, ele vai me falar que o elemento mais frequente é o 0, porque ele passou esse vetor para o counter gerou um dicionário com as frequências de cada elemento, tá aqui frequências, e depois eu vou passar essa frequência para o máximo, especificando que eu quero daquele dicionário a chave que tem o maior valor associado, ok? Maravilha! Agora nós vamos falar sobre o algoritmo sobre o núcleo do algoritmo de k vizinhos mais próximos. A primeira coisa que eu faço no algoritmo de k vizinhos mais próximos é especificar o que eu estou querendo saber, que é a minha consulta. Nesse caso aqui eu vou chamar ela de x. O x aqui, ele é um dicionário também, contém o nome do campo e o valor do campo. O nome do campo, valor do campo, nome do campo, valor do campo. O que eu vou fazer? Eu preciso gerar o dicionário, outro dicionário aqui agora, que contém para cada índice do meu conjunto de treino, eu vou achar a distância de Hamming desse x, que é a consulta, que é o valor que eu estou querendo saber, para aquela instância representada por aquele índice. Então, eu estou gerando um dicionário aqui que contém os índices lá do meu data frame e a distância daquela instância para esse x aqui. Então, olha só o resultado disso aqui. Então, ele vai gerar uma lista enorme aqui, né? Vocês estão vendo que é uma lista bem grande. E essa lista aqui contém, para cada índice lá do meu conjunto de treino, ele tem a distância para
para o meu x aqui. Vocês vão ver que tem muitos zeros, tem muita gente que é completamente diferente, que dá 1 aqui, tem gente que é razoavelmente parecido, muito diferente, mas tem muito zero. Zero aqui significando que aquelas duas, eu já vi alguns zeros aqui, ficaram lá para baixo. Enfim, onde tem zero significa que as duas instâncias são iguais. Deixa eu limpar isso aqui. Depois que eu tenho as instâncias, eu quero ordenar, que eu tenho as distâncias, né? Eu quero ordenar utilizando a função sorted, ok? Aqui na função sorted, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz na função max aqui, ó. Tá vendo? Eu vou te chamar key. Eu tô querendo ordenar esse dicionário. Eu vou ordenar por quem? Pelo valor e não pela chave. Então, eu chamo distâncias.get. Get retorna o valor de cada instância do meu dicionário. Então, ele vai ordenar aqui os índices, lembrando que a chave desse dicionário aqui é o índice, né, daquela instância lá no banco de dados de treino, ok? Então, ele vai ordenar os índices dos que tiverem a menor distância para os que tiverem a maior distância. Vamos executar isso aqui? Tá aqui. Então, os índices mais próximos aqui, olha só, os que estão mais aqui em cima, no topo dessa lista, o índice mais próximo é o 602, depois o 607, depois o 609. Esses caras aqui, muito provavelmente, eles têm distância igual a zero. Se você pegar aqui no vetor de distâncias, vamos pegar o cara que tem a chave, qual foi o primeiro que apareceu aqui? 602, o cara que tem a chave 602. A distância é igual a zero. Eles são iguais. Tá vendo? Então aqui está ordenado todos os caras que são mais parecidos com o meu x. Beleza. Agora que eu já tenho os índices ordenados pela distância, eu vou pegar só os k. Mas quem é os k vizinhos mais próximos? Eu não defini quem é k. Então vamos colocar aqui um k. K, por exemplo, é igual a 3. Então, eu quero pegar os 3 vizinhos mais próximos aqui, ó. Então, eu vou pegar a lista dos índices do início até K, né? Sendo que K aqui é o número de vizinhos. Então, eu vou pegar os dados lá. Lembra que o lock é para eu passo um índice e ele vai me devolver a instância. Então, quando eu passo aqui o meu conjunto de dados de treino, eu quero localizar a partir dos índices. Quantos índices? Os K primeiros índices. Então, quem vão ser esses vizinhos? Olha só. Então, se você olhar o X que eu especifiquei lá em cima, você vai ver que o X que eu especifiquei é sexo masculino, faixa etária adulto, terceira classe. Olha só os 3 vizinhos mais próximos. Terceira classe, sexo masculino, faixa etária adulto. Os 3 são idênticos. Mas olha só. O atributo de alvo, que é sobreviveu, um deles morreu e 2 sobreviveram. Como é que eu decido agora? Eu tenho que chamar a minha função mais frequente pelos vizinhos aqui, ó. Eu vou passar os vizinhos que eu tenho aqui, só que eu só quero saber qual que é. Lá do atributo sobreviveu, qual dos valores do atributo sobreviveu, qual deles é o mais frequente. Ele vai mostrar. O mais frequente foi sobreviver. Então, eu fiz, ou gerei o algoritmo de vizinhos mais próximos aqui, célula por célula, ok? Para a gente entender como que ele funciona. Agora eu vou pegar os valores dessas células e vou juntar tudo numa função só, beleza? É o que faz essa próxima célula aqui embaixo. Então, eu criei a função KNN. Eu passo o meu conjunto de dados, que eu vou utilizar como modelo, a quantidade de vizinhos mais próximos, o X, né, que é a consulta que eu quero fazer, o Y, qual que é o atributo alvo, qual a função de distância que eu vou utilizar e qual a função de mesclagem que eu vou utilizar. Os códigos que estão aqui são exatamente os mesmos que eu gerei aí em cima, eu só mudei o nome das variáveis aqui dentro do método. Então, por exemplo, agora eu posso chamar aqui função KNN. Estou chamando com a base de dados inteira? Não, vou chamar só com a base de dados de treino.
eu quero os dois vizinhos mais próximos. O meu X é isso aqui, ó. Sexo masculino, faixa etária adulto, primeira classe. Eu quero saber se o cara sobreviveu ou não. Vou utilizar no meu algoritmo KNN a distância de Hamming como função de distância e a função mais frequente como função de mesclagem. E aí, esse cara sobreviveu ou não? Não sobreviveu. E se ele fosse uma mulher, sexo feminino? Ele teria sobrevivido. Ok? Então, esse aqui é o meu método KNN, utilizando esse conjunto de dados para dois vizinhos mais próximos. Essa aqui é a minha consulta, esse aqui é a minha variável alvo. Vamos ver se tem diferença se eu colocar três vizinhos mais próximos. A pessoa continua sobrevivendo. E se eu colocar só um vizinho mais próximo? Não teve muito. Ok? Se eu colocar 10, os 10 primeiros mais próximos, ainda assim ela vai ter sobrevivido. Ok. Então chegou a hora, senhores, da gente fazer a experimentação do modelo. O que é a experimentação do modelo? Eu vou pegar o algoritmo de KNN e eu vou tentar prever todos os valores de sobrevivência da minha base de teste. Ok? Eu vou utilizar a base de treinamento. Ele vai tentar utilizar os dados que tem na base de treinamento para tentar adivinhar cada um dos sobreviventes ou não lá da base de testes. Então, dá uma olhada nesse código. Então, o meu treinamento é o seguinte. Eu tenho os atributos que fazem parte do meu X e o meu atributo Y. Aqui eu vou ter a lista dos valores esperados e aqui os valores que serão estimados pelo KNN. Lembrando que esse daqui é gerado pelo KNN. Este daqui de cima não. Este daqui são os valores existentes no conjunto de teste. Ok? Então nós queremos medir utilizando o conjunto de treino, como é que o KNN consegue adivinhar os valores lá do conjunto de teste. Então, eu vou pegar lá pelo teste, vou fazer um for, né, para cada índice lá que está dentro do meu conjunto de teste, para cada uma das instâncias. Vou pegar a instância aqui a partir do índice, beleza? Aí, eu vou colocar na minha lista de esperados o campo Y, né, o campo sobreviveu, lá dessa instância, né? Esse aqui é o meu valor esperado. Eu sei se ele sobreviveu ou não. Mas o que eu quero fazer com que o KNN adivinhe isso utilizando o conjunto de treino. Só o conjunto de treino. Então, o que é minha consulta? Eu vou gerar um dicionário aqui, ok? Para cada um desses atributos aqui, sexo, classe e faixa etária, eu vou pegar lá na instância, né? Tá aqui. Vou pegar aqui. Você pode ver que aqui na minha consulta não tem o atributo sobreviveu, só os atributos descritivos. Então, beleza. Então, aqui eu chamo o KNN para um vizinho mais próximo. Ok? Passo a consulta, o valor do Y, a distância de Hamming e o mais frequente. E aí ele vai gerar o Y estimado. Ok? Ele vai tentar estimar. Esse daqui é o valor real. Eu sei que o valor vou até colocar aqui para ficar bem documentado. Esse daqui é o Y real, o que aconteceu mesmo. Ele é o meu valor, eu sei ele porque ele está lá no meu conjunto de teste. Y real. Beleza? Ele vai ser colocado na lista dos valores esperados. Este daqui é o meu Y estimado. E ele vai ser colocado lá na lista de valores estimados. No final, eu vou rodar a função de acurácia comparando os valores reais, os valores esperados, com os valores estimados, para ele me falar qual que foi a acurácia. Vamos executar. Demora um pouco. Opa, deu um probleminha aqui. Y estimados não existe. Estimado. Singular. Estimado. Beleza. Então, esse é o problema do KNN.
ele é um algoritmo demorado. Olha o tempo que ele está demorando para executar. Então, toda vez que ele vai fazer, para cada uma dessas instâncias daqui do meu conjunto de teste, ele vai comparar essa instância com todas as outras instâncias lá do conjunto de treino, né? Então, ele é um algoritmo bastante demorado. Existem, gente, e é muito importante dizer aqui que nós estamos fazendo a versão mais simples e mais básica e mais elementar possível do KNN. O KNN, ele é um algoritmo muito antigo, ele tem trocentas otimizações. Só por alto aqui, você pode colocar índices naquele conjunto de treino que aceleram enormemente a velocidade de execução. E você pode estimar os valores, eliminar valores duplicados, enfim, tem muitas otimizações. Aqui a gente está fazendo um modelo mais simples mesmo, só para que vocês tenham mais familiaridade com a linguagem Python e para que vocês também possam entender a alma dessa técnica. Vamos voltar lá que a execução já acabou. Então agora eu vou para um vizinho mais próximo, a minha acurácia foi de 72%. Ele acertou 72% das previsões, mas ela ainda errou 28% aproximadamente. Vamos colocar aqui com 2 vizinhos mais próximos para ver se melhora ou se piora. Vamos lá, vamos executar de novo. Lembrando que esse número de vizinhos mais próximos aqui, lembrando de outra coisa lá da aula, ele é fortemente influenciado pela consulta. Se a consulta estiver muito próximo da superfície, né, do limiar de decisão, a classificação é bem ruim. Mas se ele estiver bem separado, num lugar bem estável, assim, a classificação é boa. O KNN ele é muito sensível a esse tipo de limiar de decisão. Então, aqui ainda não terminou, mas já deve estar prestes a terminar. Eu acredito que ele vai dar um valor menor do que com um vizinho mais próximo. Deu basicamente igual, 72%. Ok? Bom, esse foi o modelo de K-vizinhos mais próximos. Ele é um modelo bem básico, bem elementar. Eu fui bem devagar aqui para fazer um passo a passo para vocês entenderem um pouco mais da linguagem Python, da implementação do Python, dos recursos do Pandas e também do Google Colab. Dê uma paradinha agora. Revise o código, analise linha por linha, vê se você conseguiu entender tudo, volte atrás do vídeo, não deixe passar dúvida nenhuma. Depois que você terminar, você terminar essa revisão do código até aqui, a gente está preparado para ir para o Naive Bayes. Vamos lá no código? Então, o Naive Bayes, ele é basicamente uma aplicação da regra de probabilidade conjunta. De probabilidade condicional. Então, essa é a regra de Bayes, da probabilidade condicional de y dado x. Então, só que y aqui é o nosso valor do atributo, é a nossa hipótese. Então, o nosso atributo alvo. E x são os valores dos atributos descritivos, ou seja, a evidência que a gente tem. Com base em um pedaço da informação, a pergunta do Naive Bayes ela é bem curiosa. Com base numa parte da informação que eu tenho, qual das hipóteses, que é a parte da informação que está faltando, que é o meu atributo alvo, ou hipótese, ou a parte da informação que falta, com base na informação que eu tenho, qual das hipóteses que eu tenho é a mais provável? Então é isso que a gente quer fazer com o algoritmo de Naive Bayes. Então, só para lembrar dos componentes desta equação aqui. A minha probabilidade condicional de y dado x é igual à probabilidade condicional de x dado y. Esse pedacinho aqui a gente chama de verossimilhança, ok?
é a probabilidade dos dados se parecerem com a hipótese. Essa probabilidade aqui a posteriori é a probabilidade da hipótese se parecer com os dados, ou com o X, né, com os dados que a gente tem disponíveis. Esse aqui é o contrário, o quanto os dados disponíveis se parecem com aquela hipótese. E aqui eu tenho a probabilidade a priori, que é a probabilidade de cada uma das hipóteses, independente do resto, e aqui a probabilidade desses dados no meio de todo o conjunto dos dados, que é a probabilidade da evidência, ok? O que a gente tem que fazer aqui agora? A gente tem que, utilizando o conjunto de dados de treino, calcular cada um daqueles elementos lá. Então a gente pode pegar o primeiro a gente vai calcular o Px, depois a gente vai calcular o Py, depois a gente vai calcular o Px dado y, por fim a gente vai calcular a probabilidade das evidências das hipóteses dado as evidências. Vamos lá. Então, olha só, a primeira coisa que a gente vai calcular é o numerador aqui. É a probabilidade de evidência, Px. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o tamanho total do conjunto de dados, eu vou chamar ele de N, é a quantidade de linhas que tem lá no meu data frame. Eu vou até substituir esse DF aqui pelo utilizar o dado de treino, ok? Aqui eu tenho que mostrar uma coisa bem interessante para vocês sobre os data frames do Pandas. Cada data frame do Pandas, você pode fazer, do mesmo jeito que você faz uma consulta SQL, uma consulta select lá no banco de dados, para selecionar os dados, você pode fazer exatamente a mesma coisa no Pandas. Você pode criar uma string e essa string contém diversas condições, falando, ó, o atributo tem que ter tal valor, pode ser igual, pode ser maior que, menor que, e o outro atributo com outro valor. Então ele faz um filtro e vai te retornar o filtro. Então a função que a gente chama é a função query. Dá uma olhada no código. Olha só, eu tenho aqui o meu x, que vai ser esse filtro. Sexo vai ser igual a m e classe igual a 3. E o i aqui é o operador de comercial, que é o operador de e lógico, ok? De conjunção. Então esse aqui é a minha consulta. Quando eu faço o data frame query, vou substituir aqui por treino, query, ele vai filtrar os dados do meu conjunto de treino para somente aqueles dados que possuam essa condição aqui, que atendam essa condição. Então eu tenho aqui um subconjunto dos dados que atende essa condição, ok? Agora eu vou pegar aqui o tamanho total, o número de linhas que teve no meu conjunto, filtrado aqui, e vou calcular a probabilidade empírica. O que é a probabilidade empírica aqui? É a quantidade de linhas que atendem a frequência de que esse evento aqui acontece, né? De linhas que são masculino e de terceira classe, dividido pelo total de linhas do conjunto de dados. Então, qual que é essa probabilidade? Qual que é a probabilidade de um passageiro estar na terceira classe e ser homem? A probabilidade é de 24%. Ok? Então, essa aqui é a minha probabilidade da evidência. É o meu Px aqui. Agora eu vou para o outro lado. É a minha probabilidade a priori. O que é essa probabilidade a priori aqui? Lembra que eu tenho 3 classes aqui no atributo alvo, que é a classe 0 e a classe 1. Vou colocar isso aqui numa célula à parte. A classe 0 e a classe 1. Vou colocar aqui. Treino. Classes. Eu tenho a classe 1 e a classe 0. Então, eu tenho que calcular qual que é a probabilidade, dentro de todas as instâncias do meu banco de dados, qual que é a frequência da classe 1, qual que é a frequência da classe 0. Ou seja, normalizando isso, né, dividindo pelo número total de instâncias, eu vou ter a probabilidade. Qual que é a probabilidade empírica da classe sobreviveu e a probabilidade empírica da classe não sobreviveu. Então, eu vou criar um dicionário aqui, que vai ser o PY, né? A chave do dicionário vai ser essas classes aqui, 1 ou 0, e o valor vai ser a probabilidade. Faço exatamente a mesma coisa, ó, chamei lá no meu conjunto de treino, fiz uma query, eu quero saber lá
A minha query aqui agora é sobreviveu igual a... Aí, ó, eu estou fazendo um for para cada uma das classes. Esse coisinho que está aqui entre chaves, quando eu chamo a função format, ele substitui esse valor aqui por o valor que eu estou passando aqui. Então, ele vai executar isso aqui duas vezes. Um para a classe 1 e outro para a classe 0. Então, primeiro ele vai fazer o filtro para a classe sobreviveu igual a 1. Ele vai retornar todas as instâncias que são de pessoas que sobreviveram. Ele vai... Aqui eu vou contar quantas instâncias foram, certo? E aí eu vou dividir pelo número total de instâncias. Vai ser a probabilidade empírica daquela classe. Depois eu passo para a próxima classe, sobreviver igual a 0. Faço um filtro, vejo a quantidade de instâncias e divido. Aí ele me falar qual que é a probabilidade de cada uma delas. Olha aqui. A probabilidade da classe 0, da pessoa ter morrido, é de 57%. E da pessoa ter sobrevivido é de 42%. Ok? Então, isso independente de qualquer outra informação. É por isso que ela chama probabilidade a priori. Ok? Independente de qualquer outra informação. Agora, eu vou calcular a verossimilhança. O que é a verossimilhança mesmo? É a similaridade do atributo descritivo com a classe. Ele é definido como a probabilidade conjunta de x com y dividido pela probabilidade a priori de y. Então, mesmo procedimento, vou criar um dicionário, porque essa probabilidade aqui ela varia para cada valor de y, né? Faço um for para todas as classes. Aí, olha só, aqui eu tenho uma manhãzinha legal. Eu pego esse x. Vocês lembram quem era o x? Vou voltar lá em cima. O x era essa consulta aqui, ó. Certo? Agora, eu vou somar essa consulta que eu já tinha lá com o atributo sobreviveu, sendo ele 0, vai estar aqui no for, e depois 1. E aí ele vai fazer a consulta completa pelo sexo, pela classe e pelo atributo sobreviveu. E vai filtrar. Então, esse aqui vai ser a quantidade conjunta de dados que tem o sexo masculino, terceira classe, e o sobreviveu 0 e depois o sobreviveu 1. Ele vai contar a quantidade de elementos que tem aqui pelo índice e vai dividir esse valor aqui. Aí eu estou executando essa forma. Ó, a probabilidade conjunta é a quantidade de elementos dele aqui dividido pelo total. Isso aqui é a probabilidade conjunta. Só que eu tenho que dividir isso aqui pela probabilidade a priori de cada classe. Aí ele vai me dar qual que é a probabilidade conjunta da evidência para cada caso. Olha só. Quando acontece, eu quase ia me esquecendo de mudar aqui do DF para treino. Gente, tomem cuidado, hein? Olha só, DF, se eu executar aqui, ele vai dar 83 e 14 essa probabilidade. Mas eu estou utilizando só o conjunto de treino. Olha a diferença. Então, a probabilidade total, né, de quando esses caras acontecem juntos aqui, é de 36 para pessoas morrem e 0,7 de pessoas que sobrevivem. Agora, gente, eu posso calcular a probabilidade a posteriori, que é o que eu quero saber no final das contas. E aí, eu já calculei isso aqui, eu já calculei isso aqui, eu já calculei isso aqui, eu só preciso executar essa fórmula aqui para achar a minha probabilidade a posteriori. Então, eu vou fazer um novo dicionário, ou seja, isso aqui vai ter cada uma das classes, e aí eu vou utilizar a verossimilhança de cada classe, multiplicado pela probabilidade condicional de cada classe, dividido pela probabilidade da evidência. E aí, eu tenho a probabilidade a posteriori, olha só. E aqui está a minha probabilidade posterior. Então, para aquela consulta X que eu fiz, eu tenho 86% de chance da pessoa morrer e 13% de chances da pessoa sobreviver. Por fim, eu utilizo o critério do máximo a posteriori. O que é o máximo a posteriori? Eu vou decidir dessas duas classificações aqui, a que tiver a maior probabilidade. Então, eu utilizo o máximo que nós já utilizamos antes, né? Utilizando o dicionário de probabilidades a posteriori, pelo que tem o maior valor de probabilidade, que no caso aqui vai ser o 0. Então, esse aí, para aquela entrada, eu vou dizer
a minha classificação, a minha predição é que esta pessoa, ela vai morrer. Então, gente, eu vou pegar todas essas linhas que eu já desenvolvi aqui antes e vou colocar tudo numa função só, que eu vou chamar de função naive Bayes. Então, eu tenho aqui o meu conjunto de dados, a minha função x de busca e o meu y. Aqui estão exatamente aqueles dados que eu coloquei lá em cima, sem nenhuma diferença, só mudei aqui, só coloquei os parâmetros, né? E tá tudo funcionando aqui bonitinho. Vou executar aqui. Vamos fazer um teste aqui da nossa função com um conjunto de treino, para quando o sexo é masculino e classe 3, isso nós já sabemos, né? A pessoa tende a morrer. E se for da primeira classe, ela tende a morrer também. E se for mulher da primeira classe, ela tende a sobreviver. E aqui eu só utilizei sexo e classe, mas eu posso utilizar faixa etária, por exemplo, e classe, por exemplo. Faixa etária, adulto e terceira classe, sobrevive? Não. E se for da primeira classe? Sim! O pessoal era bem elitista mesmo. O pessoal mandou o pessoal da terceira classe para a morte e todo mundo fugiu como uns ratos. O que acontece, todo mundo viu no filme, né? Bom, para fechar a nossa longa aula prática, nós vamos fazer o teste do modelo. Mesma ideia, mesma estrutura daquele teste que a gente fez lá no CAVzinhos mais próximos, pessoal. Ok? Aqui só tem uma complicaçãozinha aqui no meio. Que aqui eu estou utilizando uma string, né, para conter a busca e não um dicionário, igual eu utilizei no KNN. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu tenho que construir essa string aqui no meio do caminho. Mas não é tão difícil assim, não. Presta atenção. Eu tenho aqui a lista de atributos que são os meus atributos explicativos, a minha variável alvo, a lista dos valores esperados, a lista dos valores estimados, a mesma lógica que nós utilizamos lá em cima. E aqui eu vou passar por todas as instâncias do meu conjunto de dados de teste. Aqui eu vou pegar a instância, né, com base no valor do índice, localizar ele aqui, beleza? Vou adicionar aquele valor esperado, né, o valor real aqui na lista de esperados. E aqui é que está a construção do meu x. Então, eu vou gerar uma lista, tá vendo esse string aqui? Eu vou gerar uma lista, só para vocês verem como é que isso aqui funciona. Olha só. Vou mandar imprimir esse TMP aqui. Ele vai gerar um vetor onde eu tenho as strings. Aqui eu tenho o nome dos campos, nesse primeiro aqui, tá vendo? Format. A primeira chave ele vai substituir por esse valor, a segunda chave ele vai substituir por este valor, ok? Então eu estou fazendo um for para todas as chaves que estão aqui, ou seja, para todos os campos que estão aqui nessa lista. É esse for aqui. Então, para cada uma dessas chaves, ele vai pegar o valor lá na instância e o nome do campo. Ele vai criar essa lista aqui, ó, executando. Eu tinha que dar print. Print. Isso, vamos lá. Olha as listas, tá vendo? Sexo igual a feminino, tá aqui, ó. Sexo igual feminino. Vai pegar a chave é sexo, ele vai substituir aqui. A instância é feminina, ele vai substituir aqui. Então, ele fez isso para todas as chaves que estão aqui no meu X. Sexo, classe, faixa etária. Sexo, classe, faixa etária. Só que isso aí para mim não adianta. Eu quero juntar, juntar todas esses três elementos aqui num string só. Então, eu tenho a função join. Eu ponho aqui o elemento que eu vou utilizar para poder juntar, para colocar aqui no meio dessas três, e ponho join aqui com essa variável temporária aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai juntar os elementos dessa lista aqui e colocar esse valor aqui entre eles. Print, consulta. Olha o resultado. Viu lá?
Então eu não tenho mais aquela lista de 3 elementos. Eu tenho uma string, certo? Uma string com esse elemento aqui, ó, o izinho comercial, juntando todos os elementos que estavam na lista. Então, com isso aqui, eu resolvi o meu problema lá. Agora, eu tenho essa stringzinha aqui que eu utilizo para fazer a consulta. Para cada elemento que está na minha base de teste, eu criei a stringzinha aqui embaixo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar ela lá para o meu método naive Bayes, que eu acabei de criar aqui em cima. Ok? Então, ele vai ser o meu X aqui. Olha só. Passo o conjunto de treino, a consulta, que é essa string que eu gerei aqui, e o y, que é o que eu quero saber. Isso aí vai ser o valor estimado. Vou colocar ele na lista de valores estimados e vou calcular a acurácia depois. Vamos embora ver qual que é a acurácia? Está executando. A minha acurácia foi de 84% no conjunto de testes. Então, só para lembrar vocês, a acurácia do naive Bayes, ela tinha sido de 72%. A acurácia do K vizinhos mais próximos tinha sido de 72%. E do naive Bayes agora bateu em 84%. Então, essa aula ela acabou sendo um pouco mais extensa do que eu gostaria que ela fosse, mas nós conseguimos contemplar os principais elementos que nós vamos trabalhar com eles durante o tempo todo aqui na disciplina de inteligência computacional. A gente trabalhou com bastante programação, trabalhou com problemas de classificação, carregou os dados na memória, implementou alguns algoritmos. Nós não vamos implementar todos os algoritmos, a gente vai utilizar os algoritmos, alguma implementação que já existe a maior parte deles. Mas é fundamental, não só antes de utilizar, saber como que como é que funciona a mecânica do algoritmo ali por trás. Ok? E eu espero que vocês tenham conseguido aprofundar também o conhecimento de vocês na linguagem Python. O código está disponível. Mais uma vez, parem, estudem, revisem, assistam o vídeo da aula teórica e esse vídeo da aula prática. O vídeo da aula teórica e o vídeo da aula prática. Revisem os dois. E, principalmente, pratiquem. Mão na massa, faça a sua versão desse código, bote ela para funcionar, tenha dúvidas, porque a dúvida ela é o motor do conhecimento. Um abraço, galera. Até mais.